Nesta aula, vamos corrigir o exercício proposto na aula anterior. Número 11. Calcule a área limitada por letra A, o eixo x, e y igual a x ao quadrado menos x elevado ao cubo. Precisamos primeiro esboçar o gráfico da função. O f de 0 vai ser 0 ao quadrado menos 0 elevado ao cubo, que é igual a 0. Então, o gráfico passa pela origem. As raízes são x ao quadrado menos x elevado ao cubo vai ser 0. Podemos colocar x ao quadrado em evidência e escrever como x ao quadrado vezes 1 menos x igual a 0. Essa expressão será nula quando um dos fatores se anular, quando x ao quadrado for 0, ou seja, quando x igual a 0, que já sabíamos, e quando 1 menos x for igual a 0, ou seja, quando x igual a 1. Então, o gráfico toca o eixo horizontal nos pontos 0, 0 e 1, 0. O comportamento da função nos extremos são o limite quando x tende a menos infinito de x ao quadrado menos x ao cubo. Novamente, a gente tem o limite infinito, de um polinômio, cujo resultado, quem define é o termo de maior grau, que nesse caso aí é menos x ao cubo. Então, esse é o limite, quando x tende a menos infinito, de menos x elevado ao cubo. Quando x for muito grande e negativo, x elevado ao cubo será também negativo, já que o expoente é ímpar, e será também muito grande. Mas como é menos x elevado ao cubo, vai trocar o sinal, então esse limite tende ao infinito. A função tende ao infinito quando x tende a menos infinito. O limite de x ao quadrado menos x ao cubo, quando x tende ao infinito, vai ser o limite do termo de maior grau, menos x ao cubo, quando x tende ao infinito. Agora, x ao cubo vai ser positivo. Como tem o menos lá de fora, esse limite tende a menos infinito. A função tende a menos infinito quando x tende ao infinito. A derivada da função é f' de x vai ser a derivada de x ao quadrado dá 2x, menos a derivada de x elevado ao cubo vai ser 3x ao quadrado. Ela será nula quando 2x menos 3x ao quadrado for 0. Dá para a gente colocar o x em evidência e escrever como x vezes 2 menos 3x igual a 0. Ela será nula quando um dos fatores for nulo, quando x for igual a 0, e quando 2 menos 3x for 0, passando o 2 para o outro lado, menos 3x é igual a menos 2. Se a gente multiplicar tudo por menos 1, 3x vai ser igual a 2. Então, o x vai ser 2/3. O f de 0 é 0, que já sabíamos. O f de 2/3 vai ser 2/3 elevado ao quadrado menos 2/3 elevado ao cubo. 2 elevado ao quadrado é 4. 3 elevado ao quadrado é 9. Então, 4 nonos menos 2 elevado ao cubo dá 8 e 3 elevado ao cubo dá 27, menos 8 sobre 27. Tirando o mínimo múltiplo comum dá 27. 27 dividido por 9 dá 3, vezes 4 dá 12, menos, e o 27 dividido por 27 dá 1, vezes 8 dá 8. 12 menos 8 dá 4 sobre 27. Então, os pontos 0, 0 e 2/3, 4 sobre 27 avos, são os pontos críticos da função. Como a expressão da derivada é um polinômio do segundo grau e o termo quadrático é negativo, seu gráfico é uma parábola côncava para baixo. Então, ela é negativa para x menor do que 0 e x maior que 2/3. E positiva quando x está entre esses dois valores. A derivada segunda é f duas linhas de x vai ser a derivada de 2x é 2, menos a derivada de 3x ao quadrado, 2 vezes 3 dá 6x. Ela será nula quando 2 menos 6x for 0, passando 2 para o outro lado, quando menos 6x for igual a menos 2, multiplicando tudo por menos 1, 6x igual a 2. Então, x vai ser 2 sobre 6, que eu posso dividir por 2, ambos, que dá 1/3.
O f de 1/3 vai ser 1/3 elevado ao quadrado menos 1/3 elevado ao cubo, que dá 1/9 menos 1 sobre 27. Tirando o mínimo comum dá 27, 27 dividido por 9 dá 3, vezes 1 dá 3, menos 27 dividido por 27 dá 1, vezes 1 dá 1. 3 menos 1 dá 2 sobre 27. Então, o ponto 1/3, 2 sobre 27, é um possível ponto de inflexão. Como a expressão da derivada é um polinômio do primeiro grau e o termo de x é negativo, seu gráfico é uma reta decrescente. Então, ela é positiva para x menor que 1/3 e negativa para x maior que 1/3. Com essas informações, podemos esboçar o gráfico da função. A função vem do infinito e decresce, já que a derivada é negativa, até atingir o primeiro ponto crítico na origem dos eixos. Depois ela cresce, já que a derivada é positiva, passa pelo ponto de inflexão e atinge o segundo ponto crítico. Finalmente ela decresce, já que a derivada é negativa, toca o eixo horizontal na segunda raiz e tende a menos infinito quando x tende ao infinito. Observe que para x menor que 1/3, o gráfico é côncavo para cima, já que a derivada segunda é positiva. E quando x é maior que 1/3, era côncava para baixo, já que a derivada segunda é negativa. Observando a figura, é fácil perceber que a área entre a curva e o eixo x está compreendida entre x igual a 0 e x igual a 1. Desenhando um retângulo vertical infinitesimal sobre essa área, o seu comprimento será dx e sua altura será o valor da função no ponto, ou seja, x² menos x elevado ao cubo. A área desse retângulo é dA igual a altura x² menos x ao cubo vezes o comprimento dx. Integrando este elemento de área no intervalo mencionado, teremos a área sob a curva. Então, a área será a integral de 0 até 1 de x² menos x ao cubo dx. A integral de x² é x ao cubo sobre 3, menos a integral de x elevado ao cubo, x elevado à quarta sobre 4, que eu vou integrar de 0 até 1. Quando o x for igual a 1, vai ficar 1 elevado ao cubo sobre 3, menos 1 elevado à quarta sobre 4. Menos, quando o x for 0, 0 elevado ao cubo sobre 3, menos 0 elevado à quarta sobre 4. Que dá 1/3 menos 1/4. O outro termo dá 0. Se a gente tirar o mínimo múltiplo comum dá 12. 12 dividido por 3 dá 4, vezes 1 dá 4, menos 12 dividido por 4 dá 3, vezes 1 dá 3. 4 menos 3 dá 1, então esta área é igual a 1/12. Então esse é o valor da área procurada. Na próxima aula a gente corrige a letra B.